Olá a todos, vamos para mais uma aula de análise e o assunto dessa aula é corpo ordenado. Então aqui vamos seguir a moda do Elon, né? Onde o Elon ele caracteriza o conjunto dos números reais como corpo ordenado completo. Na aula passada nós falamos um pouco sobre o que significa ser corpo e agora nós vamos dizer o que significa ser corpo ordenado. A ideia de corpo ordenado é o seguinte: você para isso, você vai precisar exibir um subconjunto dos números reais, que nesse caso nós vamos denotar por esse símbolo aqui, e pela notação já está claro o que eu estou querendo dizer com esse símbolo, é o conjunto dos números reais positivos, e esse subconjunto ele vai cumprir determinadas condições. Primeiro é o seguinte, para qualquer x e y positivo, já vou chamar esse conjunto de conjunto dos números reais positivos, para qualquer x, y positivo, o número x mais y também é positivo e o número x vezes y também é positivo. Ou seja, as operações de soma e multiplicação são fechadas nesse subconjunto. Dado um x um número real, existem exatamente três possibilidades. Ou x é igual a zero, ou x é positivo, ou o número menos x é positivo. E aqui algumas pessoas podem estranhar essa notação do menos x ser positivo, mas o que eu estou pensando é o seguinte, por exemplo, vamos pensar no número x sendo igual ao menos 5. O número menos 5 ele não pertence ao R+. Entretanto, o número menos 5, esse sim pertence ao R+. Então é importante dar esse destaque, porque às vezes a pessoa pensa que o fato de ter um menos na frente quer dizer que o número seja negativo e não necessariamente. Às vezes, justamente por ter um menos na frente, que torna o número positivo. Então tome cuidado com o símbolo de menos, né? Como diria um professor meu, o uso do cachimbo deixa a boca torta. Então tome cuidado, nem sempre que tem menos na frente quer dizer que é negativo. Já aproveitando essa fala de números negativos, nós vamos atribuir o símbolo R- como um conjunto de todos os x reais, de tal modo que o menos x seja um número positivo. Então, nós acabamos de decompor o conjunto dos números reais em três conjuntos. O conjunto do R+, união do R-, que seria o negativo, união zero. Zero não é um número nem positivo nem negativo. Vale a pena também destacar o seguinte, que x, o número real x, ele é menor do que y, implica que o número y menos x, ou seja, o maior menos o menor, é um número positivo. É uma outra observação que é bem relevante fazer. E existem algumas propriedades que nós podemos trabalhar, que é o seguinte, já trabalhando com desigualdades de números reais. Se x é menor do que y é menor do que z, então x é menor do que z. É a propriedade da transitividade. Tem a propriedade da tricotomia que é muito bom, que é o seguinte. Quando você tem dois números reais, você tem uma das seguintes alternativas. Ou os números são iguais, ou x é menor do que y, ou x é maior do que y. Outra propriedade que é muito relevante para desigualdades é a questão da preservação da adição, que a gente chama de monotonicidade da adição. Se porventura x for menor do que y, para qualquer valor de z que você considerar, qualquer z real, x mais z é menor do que y mais z. Ou seja, a desigualdade ela é preservada mediante a adição, independente se z é positivo ou negativo. Agora, na multiplicação temos que tomar o cuidado. Se x é menor do que y, então para todo z positivo, você tem que a desigualdade é preservada. Só que tem mais um porém. Se o z é negativo, a desigualdade é invertida. Então tome muito cuidado com isso. Então, um exemplo rápido, né? Se você tem, por exemplo, você sabe que 3 é menor do que 5. Se você multiplicar os dois lados por menos 2, 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, 5 vezes menos 2 vai dar menos 10, e note que menos 6 é um número maior do que menos 10. Então, quando você multiplica os dois lados da desigualdade por um número negativo, a desigualdade é ainda invertida.
E vamos aproveitar isso para resolver alguns exemplos, alguns exercícios. O primeiro deles é a desigualdade de Bernoulli, que diz o seguinte: para todo x real maior ou igual a menos 1, e para todo n natural, temos essa desigualdade. Eu vou chamar essa desigualdade de estrela, e como aqui a gente está pedindo para provar para todo n real, n natural, perdão, vamos usar o princípio da indução. Então, o primeiro passo é considerar, por exemplo, o conjunto A, o conjunto de todos os n's que pertencem aos naturais, de tal modo que estrela é verdadeiro. Em outras palavras, porque a pergunta é: será que para cada n natural isso é verdadeiro? Então vamos considerar o conjunto de todos os números naturais que cumprem essa propriedade. É claro que esse conjunto A, pela própria construção do conjunto, ele é um subconjunto dos números naturais. Só que como eu quero mostrar que essa afirmação estrela é verdadeira para todo n, então nós devemos mostrar que esse conjunto A, na realidade, é o próprio conjunto n, usando o princípio da indução. Então, para mostrar o princípio da indução, vamos verificar se 1 pertence a A. Acontece que, bem, vamos lá, 1 pertence a A? Interrogação. Vamos substituir o n por 1. Quando você substitui o n por 1, do lado esquerdo você vai ter 1 mais x. E do lado direito você também vai ter 1 mais x, porque n vezes 1 vezes x vai dar 1. Como isso é uma igualdade, isso vai implicar que o número 1 pertence a A. Nós provamos que o conjunto A é o conjunto dos números naturais? Ainda não. Ainda falta uma segunda parte. Então vamos para essa segunda parte. Então, vamos supor que n pertença a A. Nós vamos supor que n é um elemento de A. Será que o fato do n pertencer a A, isso implica, e isso eu não sei, que o seu sucessor é um elemento de A? Será que nós vamos ter isso? Bem, vamos executar as contas. Então vamos, do lado esquerdo, substituir o n por n mais 1. Então, 1 mais x elevado a n mais 1. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que esse número é maior ou igual substituindo esse n por n mais 1. Acontece que, pela propriedade básica de potência, isso é o mesmo que 1 mais x elevado a n multiplicado por 1 mais x. Acontece que n é um elemento de A. Nós estamos supondo isso. Ou seja, essa desigualdade é verdadeira para n. Então, isso implica que isso é maior ou igual. E aí eu vou substituir esse cara pelo cara maior. Então, que é 1 mais n vezes x, 1 mais x. Então, só para reforçar, né, o que foi feito, eu peguei esse cara e eu afirmei que ele é maior ou igual a esse cara. E isso é verdade porque vamos tomar um cuidado. Porque a partir do momento que isso é verdadeiro, como o nosso x é maior do que menos 1, esse número que está entre parênteses é um número positivo. Então você pode multiplicar o número positivo dos dois lados, que a desigualdade é preservada. Então por isso que é muito importante as propriedades básicas de desigualdade. Acontece que agora eu posso aplicar a distributividade aqui. E ao aplicar a distributividade, eu vou ter aqui 1 mais x mais n vezes x mais nx ao quadrado. Apliquei a distributividade. Agora eu vou só reorganizar as contas, botando x em evidência, nessa parcela central aqui. Então vai ficar 1 mais n mais 1 vezes x mais nx ao quadrado. Note que n é um número natural e, ao mesmo tempo, x ao quadrado é um número positivo, porque menos 1 vezes menos 1, que é o pior dos cenários, né? Você vai tornar um número positivo. Então, esse número sendo positivo, eu posso dizer que esse todo aqui é maior do que 1 mais n mais 1
vezes x. Então, vamos pegar essa informação aqui e essa informação aqui e ver o que nós acabamos de concluir. Nós acabamos de concluir que 1 mais x elevado a n mais 1 é maior ou igual, afinal de contas, maior ou igual, ou é maior ou é igual, nesse caso é maior, do que 1 mais n mais 1 vezes x. E se você observar direitinho, é exatamente o que está escrito ali para n, trocando n por n mais 1. E isso implica que, na realidade, isso aqui é verdade. Sendo isso aqui verdade, nós acabamos de concluir que o meu conjunto A é exatamente o conjunto dos números naturais. Em outras palavras, essa afirmação aqui ela é verdadeira para todo n natural. Então, espero que tenha ficado claro a desigualdade de Bernoulli, mas vamos seguir aqui nossa aula. Vale a pena falar um pouco sobre módulo de um número. Uma forma de você definir o módulo de x é você dizer que ele é o maior número entre x e menos x. Então, vamos fazer alguns exemplos numéricos para entender bem o que eu estou querendo dizer. Então, quando eu digo assim, por exemplo, módulo de 3. Módulo de 3 é o maior número entre 3 e menos 3. E aí, nesse caso, o maior número entre 3 e menos 3 é 3. E como é que eu sei que 3 é maior do que menos 3 com base naquelas construções que foram feitas? É justamente você pensando na questão da monotonicidade e da transitividade. Porque como menos 3 é um número menor do que 0, 3 é maior do que 0, por transitividade, menos 3 é menor do que 3. Agora, se você quisesse calcular o módulo de menos 5, seguindo essa definição, vai ser o maior valor entre o menos 5 e o menos 5, que nesse caso é o próprio 5. Ou seja, o módulo de menos 5 é 5. Vale a pena também destacar um outro fato interessante, que é o seguinte. X ao quadrado, ele é a mesma coisa que x vezes x, que por sua vez, x ao quadrado é a mesma coisa que menos x vezes menos x. E se observarmos o que está escrito aqui, eu posso caracterizar o módulo de um número como aquele número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dá x ao quadrado. É uma outra forma de caracterizar o módulo de um número. Então, feito essas considerações, nós temos o seguinte teorema. Vale essas duas relações. X mais y em módulo menor do que x, módulo de x mais módulo de y, que também é conhecido como a desigualdade triangular. E vale a questão do produto, que o produto de x vezes y é igual, o módulo, né, do produto é igual ao módulo de x vezes o módulo de y para todo x e y número real. Então, primeiro nós vamos começar com essa desigualdade triangular. Então, o módulo de x mais y, por definição, é o maior valor entre dois possíveis casos. Entre x mais y e menos o x mais y. Acontece que o menos x mais y é a mesma coisa que dizer menos x menos y, que é a desigualdade, é a distributividade. Então, eu posso escrever assim, menos x mais o menos y. E por que é interessante escrever dessa maneira? Porque note que o que eu posso fazer? Porque como o módulo de x mais y é o maior desses valores, eu sei que o x é menor do que o módulo de x. Então, eu já vou querer colocar um menor igual aqui. E o y também é menor. Assim como aqui é a mesma coisa. Eu posso botar módulo de x mais módulo de y. Ou seja, o maior valor entre dois números é menor ou igual ao maior valor desses dois números. Por quê? Porque cada parcela foi superada. Só que o maior valor entre módulo de x mais y e módulo de x mais y é exatamente o número módulo de x mais módulo de y. E isso implica que
o módulo de x mais y é menor ou igual a módulo de x mais módulo de y. Provado esse primeiro resultado, vamos para o produto. No caso do produto, qual vai ser a ideia? Note o seguinte, que se você fizer módulo de x vezes y vezes módulo de x vezes y, existem dois possíveis resultados, que na realidade vai ser o único resultado. O primeiro caso é se o x vezes y for o maior deles, ou seja, como se o módulo de x vezes y fosse o x vezes y. Então, x vezes y multiplicado por x vezes y. E por comutatividade e outras propriedades que você tem direito, você consegue concluir que isso é x ao quadrado vezes y ao quadrado. Guarda essa informação. Uma outra forma de calcular o módulo de x vezes y é se porventura isso aqui fosse menos x vezes y. Então, menos x vezes y vezes menos x vezes y. E aí você brinca com transitividade, aí o menos com menos fica mais, isso aqui vai dar x ao quadrado vezes y ao quadrado. Então, você conclui que o módulo de x vezes y vezes o módulo de x vezes y dá x ao quadrado vezes y ao quadrado. Guarda essa informação. Bem, o que acontece se você faz módulo de x vezes módulo de y vezes ele mesmo? Bem, não é muito difícil perceber que isso, através da comutatividade, isso vai dar módulo de x vezes módulo de x vezes módulo de y vezes módulo de y. E não é difícil perceber, porque, de novo, você pode separar em casos de x menos x ou y menos y. Isso vai dar x ao quadrado vezes y ao quadrado. Ou seja, você tem o mesmo resultado aqui e aqui. Mas acontece que existe apenas um único número positivo que ele vezes ele dá este número. Em outras palavras, que a raiz quadrada é única. Mas para ser única, só tem uma única saída. É que este cara, que é o módulo de x vezes y, este cara tem que ser igual a este cara. Módulo de x vezes módulo de y. Então, nós provamos a propriedade do módulo para produto. E para fecharmos a nossa aula, vale a pena fazer uma interpretação desse teorema. Esse teorema está dizendo o seguinte, que módulo de x menos a menor do que delta, isso ocorre se e somente se a menos delta menor do que x menor do que a mais delta. Então, se é c e somente c, vamos olhar para a ida primeiro. Então, na questão da ida, eu tenho que admitir que essa informação é verdadeira e provar que essa informação é verdadeira. Mas, sabendo que x menos a em módulo é menor do que delta, como o módulo de x menos a é o maior número entre ele e ele mesmo, isso vai implicar que o x menos a é menor do que delta e que o menos x menos a é menor do que delta. Porque é isso que significa o módulo de um número, é o máximo entre ele e o seu simétrico. Bem, eu vou mudar as cores para uma questão didática para facilitar as contas. Então, aqui eu vou colocar um amarelinho e aqui eu vou colocar não sei se são verde, enfim. Então, primeiro, eu vou começar com a conta do amarelinho. Então, o fato do x menos a ser menor do que delta, se você somar a dos dois lados da desigualdade, você vai concluir que x é menor do que a mais delta. Então, guarda essa informação, porque isso corresponde justamente ao seu lado direito. Entretanto, como menos x menos a também é menor do que delta, multiplicando por menos um dos dois lados da desigualdade, a desigualdade inverte. Então, vai ficar x menos a maior do que menos delta,
E agora, somando por A, x é maior do que A menos delta. Então, se você junta essas duas informações, essa aqui e essa aqui, você vai concluir que, vamos lá, que A menos delta é menor do que x, por essa informação aqui, só que x é menor do que A mais delta. Então, nós provamos a ida. Agora, como é que nós provaremos a recíproca, em outras palavras? Se eu tenho essa informação, como é que eu concluo essa? Então, partindo do pressuposto que A menos delta é menor do que x, é menor do que A mais delta, bem, eu posso subtrair por A os três lados da desigualdade. Então, você vai ter aqui menos delta menor do que x menos A menor do que delta. E isso está te dizendo o seguinte, vamos com muita calma. Aí eu vou ramificar essa desigualdade em dois pedaços. O primeiro pedaço, deixa eu colocar uma corzinha aqui boa aqui, vai ser referente a essa parcela, que menos delta é menor do que x menos A. Isso está implicando que delta é maior do que menos o x menos A. Porque você multiplica por menos 1 os dois lados da igualdade. Segura essa informação. Agora, vamos trabalhar... Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Vamos trabalhar com esse lado aqui. E x menos A é menor do que delta. Então, note que o delta está sendo maior do que menos x menos A e, ao mesmo tempo, maior do que x menos A. Então, se você junta essa informação com essa, isso vai implicar que o módulo de x menos A, que é o maior dos valores, o maior entre este e este, o maior dos valores está perdendo para delta. E aí você provou a recíproca. E esse resultado tem uma interpretação interessante do módulo, uma interpretação geométrica do módulo. Porque se você observar, já que é um si somente si, observe que está no meio. Você tem que x está entre A menos delta e A mais delta. Então, você marca aqui o número A menos delta. Você marca aqui o número A mais delta. Você está dizendo o seguinte, que o módulo de x menos A é menor do que delta. Ou seja, o x é qualquer valor que está dentro desse intervalo. E nós costumamos até representar, se você coloca aqui, por exemplo, o A no centro do intervalo, a gente costuma dizer, numa notação mais avançada, que x está na bola centrada em A e raio delta. Justamente por conta desse teorema. Então, eu espero que tenha ficado claro essa explicação. Qualquer dúvida me coloca à disposição. Peço que curta o vídeo, deem feedbacks e até a próxima.